O caminho de Emaús. Lucas capítulo 24 versículos 13 a 35. Após a crucificação de Jesus, 2 discípulos, que não eram nenhum dos 12 principais, retornavam para seu vilarejo de origem que se chamava Emaús e ficava a uns 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Durante a viagem, quando estavam caminhando pela estrada de Emaús, conversavam sobre tudo o que havia acontecido em Jerusalém naqueles últimos dias. Enquanto caminhavam, foram abordados por um homem, que era o próprio Jesus, porém eles não o reconheceram. Jesus pergunta para eles sobre o que tinha acontecido, certamente porque havia notado o abatimento daqueles homens. Mas como não reconheceram o próprio Jesus, lhe responderam de forma irônica, dizendo que ele deveria ser o único homem de Jerusalém que não sabia das terríveis coisas que havia acontecido nos últimos dias. E Jesus insistiu na pergunta, pois embora conhecesse o coração daqueles homens, queria que eles próprios relatassem a percepção do significado de tudo que eles tinham presenciado naqueles dias. Durante a resposta daqueles homens, eles mostraram que realmente não tinham entendido o real significado do nascimento, vida e sacrifício de Jesus. Ao responder-lhe, os discípulos disseram que depositaram suas esperanças em Jesus, que eles achavam que libertaria os judeus do domínio do Império Romano conforme Moisés havia feito no Egito. Mas a esperança havia terminado, dando lugar à frustração, pois o homem que operava milagres, através do poder de Deus, havia sido preso pelos sacerdotes judeus e crucificado pelos soldados romanos. E como se não bastassem tanto sofrimento, seu corpo havia desaparecido da sepultura de onde havia sido depositado. Ouvindo essas palavras de lamento dos discípulos, Jesus os repreendeu, lembrando a eles o que os profetas haviam dito nas Escrituras, que o Salvador havia de sofrer todas essas coisas. Em seguida o Mestre os ensinou o verdadeiro significado das profecias, no qual mostra que o Cristo viria não para libertar Israel de um domínio terreno, ou seja do Império Romano. Mas na verdade ele veio para libertar a humanidade da morte espiritual, que era a consequência do pecado, e portanto o seu sacrifício é a reconciliação da humanidade com o seu Criador, o próprio Deus Pai. Essa é a maior libertação que o mundo pode ter, e foi conquistada a preço do precioso e puro sangue de Jesus Cristo. Ao chegarem ao seu destino, pediram a Jesus que ficasse aquele dia com eles, pois já estava tarde para eles seguir viagem. Durante a refeição, notaram a forma de Jesus, abençoar o alimento e partir o pão e distribuir. Esses gestos fizeram com que seus olhos se abrissem e eles finalmente reconheceram que aquele homem era o próprio Jesus. Porém o Mestre desapareceu instantaneamente naquele momento. E os 2 discípulos lembraram então que a tristeza que eles sentiam no início da jornada, ia dando lugar à alegria, na medida que eles ouviam os ensinamentos de Jesus durante a caminhada. Então nesse momento voltaram para Jerusalém para contar para os 12 discípulos que o Mestre havia aparecido para eles, e como o haviam reconhecido através do gesto do partir do pão. Através desse texto bíblico, podemos concluir que se as nossas expectativas em relação a nosso Senhor Jesus Cristo, não forem de acordo com promessas que Ele nos fez, certamente ficaremos frustrados. Infelizmente nos dias de hoje, muito se relaciona a Jesus Cristo, a apenas uma vida de sucesso profissional, financeiro, na saúde e na conquista de bens materiais como carro, casa e etc. Porém, não foi apenas para essas coisas que Deus entregou seu Filho ao sacrifício. Jesus foi sacrificado para o perdão dos pecados da humanidade corrompida e para abrir um caminho da vida eterna para todos aqueles que nele creem e o seguirem. Se o foco for nas coisas desse mundo, quando a crise, o desemprego e a doença vier, certamente a pessoa ficará decepcionada com Jesus Cristo e o Evangelho. Mas se a sua fé estiver focada no plano de salvação e da vida eterna, haja o que houver, você ficará feliz na esperança do dia em que você receberá o cumprimento da promessa de nosso Senhor. O profeta Abacuque disse: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.
Que você esteja firmado na rocha e focada na verdadeira promessa de Cristo, que é a vida eterna na presença de Deus Pai, num lugar que não haverá mais doença, nem dor, nem sofrimento. Que Deus te abençoe.